E aí, galera, aqui é o Frederico Machuca, do estúdio Uphawk, e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o que é um jogo, tá? É, pensar no jogo como um quebra-cabeça formado por várias peças e pensar um pouco nessas peças que compõem esse grande quebra-cabeça que vira um jogo. É, isso para a gente poder, quando for produzir um jogo, né, pensar nas peças que precisam ser levadas em consideração e também para você ter o conhecimento para poder fazer uma análise crítica de outros jogos. Para você poder prestar atenção nessas peças em jogos que você já joga todo dia. Tá? Então, um jogo que você acabou de comprar, um jogo que você gosta muito, enfim, tentar enxergar esses produtos, né, de uma maneira com uma perspectiva diferente. Então, o que é um jogo, afinal, né? Normalmente a gente tem uma imagem na nossa cabeça que é baseado em coisas que a gente já jogou, enfim, que é esse produto pronto, né? Esse troço lá que já vem pronto, uma experiência que a gente senta, joga e tal. Mas já que a gente quer produzir eles, a gente tem que entender um pouco mais, né? O que está por trás dessa coisa gigante aí, desse produto. Então, eu separei esse grande quebra-cabeça, né? O jogo, em 5 peças, tá? Que é a interatividade, tá? A interatividade. Objetivos. Espaço. Sistema. E a quinta peça que para mim junta tudo e é uma base assim para definir a direção que as outras peças têm que ir, que é o entretenimento. Tá. Então aqui, essa peça aqui define bem o estilo do jogo que a gente está fazendo. Então aqui eu estou falando de jogos de entretenimento. Tá? Os jogos que a gente está acostumado a comprar em videogame, etc. Eu não estou falando sobre jogos educacionais, nem advergame, enfim, que são jogos, mas tem regras diferentes, tem propósitos diferentes, objetivos diferentes, tá? Então agora eu tô focando em jogos de entretenimento. Então, maravilha. Então, uma das peças do jogo é a interatividade, certo? E o que seria essa interatividade? A interatividade, nessa peça, a gente vai lidar com tudo que tem a ver com como o jogador, como a pessoa que vai interagir com esse jogo, interage com o jogo, certo? Então, são as maneiras de interação que a gente tem. Tá? As diversas maneiras de interação. Então, pode ser, por exemplo, num videogame, a gente tem o controle, certo? Um controle, aquela é a maneira que o jogador vai interagir com o teu jogo. A gente tem teclado num computador, mouse, né? Enfim, a gente tem maneiras de interagir com esse jogo, certo? As maneiras de o jogador conseguir fazer o input, tá? E essas interações têm um pequeno loop que funciona, que eu já vou falar sobre, para entrar um pouco em detalhes sobre essa questão da interatividade. Mas aqui a gente está pensando nisso, nessa conexão da pessoa com o jogo,
tá? Essa conexão, né? Como é que troca, como é que tem esse input do jogador, né? Eu vou colocar aqui input, tá? Como que tem esse input essa comunicação, né? Uma comunicação, querendo ou não, é uma comunicação entre o jogador e o jogo, certo? Então a gente tem aqui essa parte da interatividade, tá? Daí a gente tem também aqui objetivos, certo? Que podem ser objetivos criados, né, definidos pelo sistema, que seriam objetivos que você põe dentro do jogo, né, que o desenvolvedor coloca no jogo, e tem objetivos criados pelo próprio jogador. Tá. Então aqui, para dar exemplos, o que seria isso? Então, vamos dizer, a gente pegar o GTA como exemplo. No jogo GTA você tem certos objetivos, certas missões que fazem a história progredir e faz você aumentar de nível, abrir novas áreas do mapa, enfim. Então a gente tem objetivos definidos pelo sistema, certo? Mas, ao mesmo tempo, você também pode criar objetivos próprios. Então, por exemplo, se você não quiser fazer uma missão especificamente no momento, você pode falar que, não, agora o meu objetivo é pegar um carro e ficar andando pela cidade. Esse é o meu objetivo do momento. Tá, vou ficar andando, vou dar uma volta pela cidade, vou conhecer o mapa. Ou você pode falar assim, não, agora meu objetivo é que eu vou tentar atropelar o máximo de pessoas. Ou vou tentar roubar um helicóptero e voar pelo cenário para enxergar o mapa lá de cima, enfim. Então, existem possibilidades de você criar objetivos próprios, né? A partir do que o jogo te dá de liberdade. Então, os objetivos não são necessariamente fixos. Eles podem ser definidos pelo sistema, mas eles também podem simplesmente acontecer. Então, se a gente pegar o Super Mario, do Super Nintendo, por exemplo. O objetivo principal é você chegar no final da fase. Daí o jogador pode criar mini objetivos, ou sub-objetivos nas fases, que é, por exemplo, terminar a fase o mais rápido possível, ou terminar a fase sem encostar em absolutamente nenhum inimigo, ou terminar a fase matando todos os inimigos, ou terminar a fase pegando todas as moedas possíveis. Enfim, então existe uma liberdade para o input, né, para uma troca do jogador com o jogo. E isso só é possível porque o jogo é interativo. Tá? Porque se o jogo não fosse interativo, você não teria espaço para criar dentro do jogo. Então isso é mais um detalhe, certo? O próximo seria o espaço, que seria o contexto. Então, o contexto, história, personagens, cenário, enfim, são vários elementos que definem esse espaço desse mundo. Então no GTA, o espaço é uma cidade gigante, duas cidades gigantes, enfim, definidas por bairros, por prédios, por pessoas andando, por carros andando, por dia e noite, e tudo isso influencia esse espaço e define esse espaço que o jogo existe, certo? E o espaço interage com os objetivos e interage com a interatividade. Tá? Então, o espaço define como os objetivos vão ser feitos, o espaço define como a interatividade funciona no jogo, certo? Então, tudo isso trabalha junto, certo? E aqui, sistema. O sistema é o motor, tá? O motor do jogo. É a Matrix, vamos dizer aqui, a Matrix. Tá? O motor, a Matrix, esse troço que tá por trás de tudo, que faz esse jogo ter vida, faz esse negócio funcionar. É o que vai estipular os limites, as regras da vida, literalmente da vida pro teu jogo,
certo? E também o sistema vai ser baseado no espaço, nos objetivos e na interatividade. Então tudo isso trabalha junto, certo? E por último aqui a gente tem o entretenimento, que é a base para definir os caminhos de cada um desses pontos, certo? Porque se o jogo é de entretenimento, certo? É um jogo de lazer, você tem que pensar numa maneira, a interatividade tem que levar para esse caminho, os objetivos tem que levar para esse caminho, o espaço tem que suportar essa ideia, o sistema tem que funcionar para a pessoa se divertir, certo? Então, o entretenimento em si não é exatamente uma coisa física, né, que você consegue colocar. É mais a régua que você usa assim para medir as coisas. Então, se o teu jogo é de entretenimento, ele define muitas coisas desses processos anteriores, tá? Dessas peças, certo? Do jogo. Então, você somando todas essas peças, você tem uma estrutura de um jogo, você tem um jogo, tá? Então, uma coisa que eu queria entrar em detalhe aqui é a questão da interatividade, tá? Então, aqui deixa eu colocar só uma coisa aqui, tipo 1, 2, 3, 4 e 5. Isso aqui não tem nada a ver com ordem, que uma coisa é mais importante que a outra, nada a ver. É só pra colocar um número ali pra simplificar, pra eu mostrar um exemplo aqui. Mas a questão é que essas 5 peças se conectam meio que de uma maneira. Como eu penso, é mais ou menos assim. Que essas peças se conectam mais ou menos dessa maneira. Tá? O grande principal é o 5, que é o entretenimento, que define muito da direção que esse jogo tem que tomar. Mas as peças conversam entre si também, certo? Então é mais ou menos isso que eu penso num jogo, certo? Quando eu penso nessas peças, nesses vários elementos que compõem um jogo. E daí a questão da interatividade, que eu gosto de detalhar um pouco mais, falar os processos dessa interatividade, que é bem importante. Então, se eu separar aqui do lado, como é que funciona essa interatividade no teu jogo? Eu simplifiquei aqui um sisteminha onde a gente tem um evento, tá? E eu já explico cada um desses. Que vai para o sistema, que manda um feedback, de volta para o jogador. E que recomeça o loop da interação, certo? Então aqui o nosso número é o número 1 de interatividade. Então vamos dizer que esse aqui, né, é o loop do 1. Então o que eu quero dizer com cada uma dessas coisas? Então, o evento. O evento pode ser tanto feito pelo jogador, certo? Então, um jogador pode criar um evento, como o próprio sistema pode criar um evento, tá? E o que eu quero dizer com isso? Então, alguns exemplos. Então, se o jogador criar um evento, seria, por exemplo, o jogador pegar e apertar um botão no controle. Então, ele apertou um botão no controle, o jogador cria um evento, o evento de apertar aquele botão, certo? Então, seguindo o loop com essa ideia de apertar o botão, como é que funciona? Então, o jogador foi lá e apertou um botão, certo? Ele apertou o botão A no controle. Esse foi o evento. O evento vai para o sistema, certo? Lembrando que o sistema aqui é o motor, a matrix, né, do nosso jogo. É o troço que pensa, a inteligência artificial, enfim, é o troço que dá vida para o nosso jogo. Então, o evento vai para o sistema. Então, apertou o botão A. O sistema olha aquilo e fala assim, opa, apertar o botão A significa pular, certo? Então, o sistema define que... Então, vamos lá, deixa eu anotar aqui do lado. Então, apertou botão A.
Daí, então o sistema chegou e falou assim, o botão A significa pular, certo? Daí, isso o sistema viu ali nos códigos, enfim, nas regras dele, e viu que o que é para fazer é para pular. Mas, então ele precisa agora dizer isso pro jogador de alguma maneira, que é através do feedback. Então, através do feedback, ele vai demonstrar pro jogador o ato de pular, certo? O evento de pular. Então, como é que ele vai fazer isso? Ele vai animar o avatar, vai tocar um som de pulo e vai movimentar o avatar para dar esse efeito de pulo, né? Então, o evento foi que o jogador apertou um botão. O sistema falou, opa, esse evento significa que ele quer pular. O sistema manda um feedback para o jogador visualmente e através do áudio, que ele anima o avatar, ele movimenta o avatar no espaço e faz um som, para o jogador conseguir receber isso e entender o pulo, certo? Então, e daí tudo volta pro jogador. Que daí pega e fala assim, pulei. Enfim, então ele cria essa conexão entre o botão A e o pulo, certo? Então aí, se for a primeira vez que isso aconteceu, ele aprendeu que o botão A significa pular, tá? Mas isso é através do jogador, certo? Isso é um evento definido pelo jogador. Então, um evento definido pelo sistema. Por exemplo, se a gente pegar o exemplo lá do GTA. O GTA, ele tem aquela cidade, e aquela cidade tem um pouco de vamos dizer, uma inteligência artificial para ela meio que viver sozinha, independente de você estar fazendo alguma coisa ou não. Então, por exemplo, se você pegar e soltar o teu controle, você vai lá no meio de uma rua e solta o controle. E para de interagir com o jogo. Você você elimina o jogador como um criador de evento. E você deixa só o sistema rodar sozinho. O que vai acontecer? No caso do GTA, ele tem um sistema onde, né, as pessoas vão continuar andando pela rua, os carros vão continuar andando, os sinaleiros vão continuar abrindo e fechando, daí daqui a pouco vai virar dia, daqui a pouco vai virar noite. Então, assim, existe vida no jogo, mesmo se o jogador não tá ele gerando um evento. Um outro exemplo seria para o Tetris. Então, o Tetris, vamos dizer que a cada um segundo, então a cada um segundo, o tempo do Tetris roda. E o que acontece? A cada um segundo, a pecinha que você está controlando desce um quadrado, certo? Então, a cada um segundo, a gente manda para o sistema e fala assim, faz a pecinha descer. Então, peça desce, certo? Daí, o sistema precisa gerar um feedback disso. Então ele precisa literalmente fazer a pecinha se movimentar para baixo, X número de pixels, para o jogador entender que aquilo aconteceu, certo? Então, movimenta a peça e talvez até toca um áudio específico para complementar essa ideia de que essa peça se movimentou. E daí o jogador vê isso, certo? Então ele entende isso, né? Volta pro jogador e ele consegue ver isso e interpretar que, opa, uma peça desceu. E daí a cada um segundo esse loop acontece, independente do jogador apertar alguma coisa no controle, no teclado, enfim, ou não, certo? Se o jogador interagir, isso muda um pouco. Então, ele pode fazer a peça descer mais rápido, ele pode mexer a peça para um lado, para o outro, ele pode girar a peça, mas certas coisas funcionam pelo próprio sistema, certo? Certos eventos são gerados pelo sistema, independente do jogador fazer um input ou não. Tá? Então, eu acho que é legal pensar na interatividade do jogo com esses
com essas etapas aqui nesse loop para você ver se você tá dando informação o suficiente em todas essas etapas, se está deixando claro essas etapas. Porque o que acontece é o seguinte, se você cortar uma dessas etapas, você quebra o loop. Então, se você cortar o feedback, por exemplo, se a partir de agora, quando você apertar o botão A, o sistema sabe que você quer pular, mas ele não movimenta mais o avatar, não toca mais som de pulo e não anima mais o avatar, nada acontece na tela. Então o jogador não tem como saber. Pro jogador, nada aconteceu. Tá? Então, por isso que é importante que esse loop esteja funcionando, que não tenha uma quebra nesse loop para a interatividade ser completa, certo? Para a interatividade acontecer e voltar para o jogador e fazer sentido e o jogador conseguir tomar as próximas decisões. Porque você tem que pensar que esse evento aqui, esse loop, né, acontece várias vezes por segundo, tá? E às vezes acontece 2, 3, 4, 5 loops ao mesmo tempo. Então, se um deles quebrar, se um deles não tiver muito claro, se um deles não estiver funcionando, isso pode afetar os outros eventos da interação, tá? Então, a interação é muito delicada, porque isso é uma das maiores diferenças de, por exemplo, um filme para um jogo. O filme, a pessoa tem que sentar na cadeira e assistir. Certo? Se o filme for bem feito, se eles souberem criar uma estrutura, uma sequência de cenas, personagens interessantes, histórias interessantes, você vai ficar lá e você vai ficar absorvendo aquela informação. No jogo você precisa interagir, senão ele não vai para lugar nenhum. Certo? Ele pode, se você não interagir, dependendo do jogo, ele meio que vive sozinho ali, mas ele nunca vai chegar em lugar nenhum. Ele sempre vai ser só uma coisa superficial, como se fosse um protetor de tela interativo, tá? Então precisa ter a interatividade, e essa interatividade precisa estar muito bem feita, tá? E daí, então, nessa interatividade aqui, certo? Ela vai ser moldada a partir dos objetivos que você pensa pro teu jogo, certo? Os objetivos que você quer pro jogador. Vai depender do espaço, certo? O espaço do jogo, né? O contexto, a história, personagens, cenários. Então, se você quer um jogo super realista, de mecânicas, você não pode fazer uma interatividade muito louca, que o jogador consegue fazer coisas absurdas, não vai fazer sentido. Então, todos essas peças, né, do jogo trabalham entre si, certo? O tempo inteiro para fazer esse jogo funcionar. Então, o que eu acho legal de você visualizar essas peças separadamente é que você consegue analisar o teu jogo em pedaços e talvez ver aonde que pode ter problemas, certo? Se é na parte da interatividade, se é nos objetivos, se é no espaço, no sistema, ou talvez esse quinto ponto aqui, que aqui nesse nosso caso é o entretenimento, talvez isso não esteja bem definido. Então, se você quiser começar a misturar as coisas e se perder no meio do caminho e começar a produzir e pensar e moldar a tua interatividade, objetivos, espaço e sistema em algo de entretenimento, mas que originalmente você queria que fosse educacional, você pode se perder e não funcionar como um jogo educacional. Tá? Então por isso que daí esse 5 aqui, essa quinta peça aqui é super importante você definir e ela serve como base para todo o resto, tá? Então essa é uma maneira, uma visão superficial assim do que é um jogo, né? Tentando quebrar o jogo em peças menores para a gente conseguir visualizar e, como eu falei no começo do vídeo, olhar os jogos por uma perspectiva diferente. Não só como aquele produto final, mas você conseguir separar os ingredientes deles, vamos dizer. E ter uma análise crítica daí, sobre os teus jogos e jogos de outras pessoas, e jogos que você gosta, jogos que você ama de paixão, enfim. Essa questão aqui ajuda num pouco da organização do teu jogo, do planejamento do teu jogo, em referente, por exemplo, à ideia que eu falo no vídeo do processo. Então, assim, para você saber todas as ideias, vamos dizer, que você precisa ter para o teu jogo, você precisa pensar nesses 5 pontos, certo? E moldar, ter ideias e informações o suficientes para esses 5 pontos para você ter uma base mínima para você conseguir trabalhar. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo.